Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Vou levantar-me, vou a meu Pai, e lhe direi, meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A igreja celebra hoje o chamado Domingo da Alegria. E a alegria vem primeiro de Deus, quando Ele acolhe os seus filhos que haviam se desviado do caminho e voltam para a casa do Pai. Mas também a nossa alegria de poder ir ao encontro de Deus, a nossa alegria também pela proximidade da Páscoa do Senhor. E a ideia central que permeia toda a liturgia de hoje é justamente a misericórdia de Deus. Ouvimos no Evangelho a parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, que tranquilamente a gente poderia renomear para parábola do Pai misericordioso. É o Pai que é o personagem central da parábola. E a misericórdia de Deus já se manifesta desde o Antigo Testamento, quando ouvimos na primeira leitura, Deus liberta o povo da escravidão no Egito e o conduz à terra prometida. E nesse processo de libertação, Deus alimenta o povo com o maná. Chegada à terra prometida, não há mais necessidade do maná, porque o povo se alimenta com os frutos da própria terra. Tudo isso é uma imagem também para dizer que Deus nos liberta da escravidão, do pecado e da morte, e nos conduz à verdadeira terra prometida, ao reino dos céus. E nesta caminhada, o Senhor também nos alimenta com a Eucaristia. Assim como o maná desapareceu, um dia também a Eucaristia vai desaparecer, porque nós estaremos face a face diante da presença de Deus, diante da presença do Cristo. A misericórdia de Deus se manifesta na segunda leitura também, quando São Paulo nos diz que a reconciliação é uma iniciativa de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. O Papa Francisco fala que Deus é aquele que primeireia, aquele que vem primeiro, que se antecipa. Por isso o apóstolo nos diz: deixai-vos reconciliar com Deus. É a mesma leitura que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, que nos lembra que a reconciliação é um movimento que parte de Deus para conosco. Simplesmente nós precisamos nos deixar reconciliar com Ele. O tempo todo, como o pai da parábola, Ele está disposto a nos acolher, a nos receber em seus braços. Agora depende de nós também deixar-nos reconciliar com Deus. E o Evangelho, que nos apresenta uma das mais belas parábolas da Escritura, o coração do Evangelho de São Lucas, com as parábolas da misericórdia, esta parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo, que poderíamos chamar também de parábola do Pai misericordioso. Para a gente compreender o que cada personagem da parábola significa, basta a gente ver o início do Evangelho. Jesus estava com os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos, e os fariseus e os mestres da lei se incomodavam, porque Jesus andava com gente má afamada. E Jesus conta esta parábola dos dois filhos. Cada um dos filhos representa uma categoria de pessoas. O filho mais novo é aquele que chegou depois, nasceu depois, portanto chegou depois, representa todos aqueles que acolheram o reino de Deus depois dos judeus, depois das autoridades judaicas. E aí nós temos os pagãos, nós temos as prostitutas, os cobradores de impostos, todos os pecadores, os doentes, os marginalizados, são aqueles que receberam o anúncio do reino depois. O filho mais velho representa aqueles que chegaram antes, mas não compreenderam o que é viver na casa do Pai, não compreenderam o que é a misericórdia do Pai. Representam então os fariseus e os mestres da lei, as autoridades judaicas, que procuravam cumprir rigorosamente a lei, mas nada entendiam de misericórdia. Então a parábola conta que este filho mais velho pede a herança ao pai, ou seja, ele não quer mais saber do pai. A herança só vem depois da morte. A partir do momento que ele pede a herança,
ele considera o pai como morto. Ele está independente do pai, ou quer viver independente do pai. E ele vai embora. Acontece que ele quebra a cabeça, acontece que ele quebra a cara, na verdade, porque longe do pai, ele percebe que ele não é feliz. Ele vive uma situação tão degradante que precisa trabalhar com os porcos. Os judeus jamais se aproximavam dos porcos, considerados animais impuros, e ele nem podia comer a comida que os porcos comiam. Seria melhor voltar para a casa do pai e ser uma espécie de empregado, seria tratado com mais dignidade. Este filho representa também todos nós quando nos afastamos do caminho de Deus, quando andamos por tantos caminhos que não nos levam à verdadeira felicidade, pelo contrário, só nos levam ao sofrimento. E o filho volta para casa, não sabemos se tão arrependido assim ou não, mas volta por necessidade. Ele estava passando fome. E ele ensaia um discurso que ele vai dizer ao pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Se a gente for perceber lá na frente, o pai não vai deixar nem ele terminar o discurso dele, vai interromper a fala dele, não vai tratá-lo como empregado, mas vai tratá-lo novamente como um filho. Então ele retorna para casa, talvez não tão arrependido, mas ao mesmo tempo ele percebe que longe do pai ele não pode ser feliz. Não importa, Deus está sempre disposto a nos acolher, mesmo que a nossa conversão não é tão perfeita, não importa, desde que haja o desejo de voltar para Deus, Ele está disposto a nos acolher. E quando chega em casa, o filho então que treinou no caminho e vai dizer ao pai que ele quer ser tratado como empregado, o pai nem deixa ele falar essa parte. O pai simplesmente o interrompe e devolve a ele toda a dignidade que ele não tinha mais direito. Ele já tinha pedido a herança, o que ele tinha, ele já tinha gastado tudo. Por isso, pródigo é até uma palavra bonita, mas nesse caso ele é pródigo porque é gastão, né? Um filho que esbanjou a vida, esbanjou aquilo que o pai lhe deu. O pai é pródigo no amor, na misericórdia e no perdão. E o pai o acolhe e devolve ao filho toda a dignidade que ele não tem mais direito, simbolizados pelo anel, pela sandália nos pés, pela roupa nova. Para nós também nos lembra a nossa veste batismal, que no sacramento da reconciliação, da confissão, ela é lavada, purificada, recebemos de novo a roupa nova do batismo. E este filho então, ele é reintegrado na casa do pai, não mais como empregado, mas novamente como filho. Ele não tem mais direito, mas com Deus nenhum de nós tem direito. Tudo que vem de Deus é pura gratuidade. E aí nós temos a reação do filho mais velho, que simboliza os fariseus, os mestres da lei, mas que pode ser cada um de nós também. Quem frequenta a igreja todo domingo, quem participa de grupo de pastoral, quem fez acampamento, quem fez retiros 1000, quem reza terços e rosários, quem reza de madrugada, quem reza à tarde, à noite, mas não compreende a misericórdia de Deus, de nada valeu. O que o pai fala para o filho mais velho, o filho que chegou antes, o filho que já estava na casa? Filho, tudo o que eu tenho, tudo que é meu, é teu. Ou seja, o filho mais velho não soube desfrutar da presença do pai. O filho mais velho esteve o tempo todo com o pai, mas não percebeu isso, não percebeu a riqueza que está diante do pai. Tudo que ele quis fazer foi julgar o irmão mais novo. É um pouco que muitas vezes nós fazemos também, né? Às vezes, ao invés de desfrutar da alegria de estar na casa do pai, nós preferimos criticar aqueles que estão distantes, criticar aqueles que se desviaram, e pelo contrário, muitas vezes nós também nos entristecemos com aqueles que voltam, né? O filho mais velho ficou triste porque o filho mais novo voltou, não quis participar da festa. Tudo bem, não sabemos o que acontece depois, a parábola deixa em aberto, quem sabe o pai o convence a entrar, mas ele não quis entrar, não quis festejar. Pelo contrário, ele jogou
na cara do pai tudo que ele fez, todo o trabalho prestado. Mas presta atenção, o filho mais novo ia pedir para ser tratado como empregado, o pai não deixou. O filho mais velho se comportou como empregado, fazia tudo certinho, mas de nada adiantava. Às vezes na igreja temos isso também. A pessoa faz tudo certinho, mas não compreendeu a misericórdia de Deus, não sabe perdoar as pessoas, não sabe acolher as pessoas, de nada adianta. O grande exemplo para nós não é tanto o filho mais novo, que nós também nos identificamos com ele, queremos voltar para a casa do pai, ou o filho mais velho, pior ainda, esse não é exemplo. O grande exemplo para nós é o pai misericordioso, o pai que perdoa antes do filho pedir o perdão, o pai que, havia visto o filho de longe, já perdoou. É assim que Deus age conosco. Antes de nós chegarmos até ele pedindo o perdão, ele já nos perdoou. O perdão de Deus nos alcança antes mesmo da gente pedir o perdão. Acontece que é preciso deixar-se reconciliar com Deus, como diz o apóstolo Paulo. A gente simplesmente precisa abrir o nosso coração para Deus. Então, o grande exemplo que a parábola nos apresenta é o exemplo do Pai misericordioso, que simboliza Deus, que nos ama gratuitamente, que nos dá aquilo que nós não merecemos. Diante de Deus nós não temos mérito. Este era o problema do filho mais velho. Esse é o problema de muita gente na igreja, que acha que tem mérito na igreja. Nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Tudo é graça. E o filho mais velho não entendeu isso, não compreendeu que tudo é graça. E aquilo que o pai oferece ao filho mais novo é gratuidade da parte dele, é pura bondade do pai. E é esta bondade, esta misericórdia, este amor que nós temos que trazer para a nossa vida. Este amor, essa misericórdia, essa compreensão para com aqueles que erram. Afinal de contas, todos nós também erramos. Então, o grande exemplo que nós temos na parábola é o exemplo do Pai misericordioso. Que esta quaresma faça de nós pessoas mais misericordiosas. A gente pode fazer 1001 penitência, mas se não formos mais bondosos, misericordiosos e acolhedores, tudo que a gente fez foi tempo perdido, não serviu para nada. A gente fez igualzinho o filho mais velho, trabalhou, mas não compreendeu quem é o pai, não compreendeu a misericórdia do pai. Então a parábola nos leva a viver a misericórdia na nossa vida, a praticar a misericórdia com os nossos irmãos. O mesmo perdão que nós queremos de Deus, a mesma misericórdia que nós queremos receber de Deus, nós somos chamados a oferecer também aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.